a mensagem que o F62 Notícias, o Emerson e Gader, é, um primeiro tempo que a gente aproveita a marcação do Atlético. Acho que o Atlético se postou bem, deu mostras de como o Lacerda projeta esse time. Agora, no segundo tempo, para mim, faltou para o Atlético bola, faltou para o Atlético cabeça. Eu vi um time descontrolado dentro de campo. Por isso que eu estou falando aí de recados, né? Mas para você, Ana, o Atlético, que recado que ele trouxe nesse jogo de ontem? O que ele transmite para o seu torcedor? Como vai ser esse restante de campeonato em relação ao que o Atlético atuou ontem lá em Ponta Grossa. Gerli, a sintonia da equipe é impressionante, porque a palavra que eu anotei aqui foi descontrolado. Inclusive, o GC ficou excelente, o Atlético perde a cabeça. Eu estava pensando, né, sobre o jogo, sobre o que o Atlético produziu, e o que vai explicar, por exemplo, o meu pai, ele não assiste futebol, ele não assiste jogo. Por acaso ontem, ele sentou no sofá para assistir o jogo do Atlético comigo. E aí o Atlético começou com, primeiro, aquela falta do Conrado, aí o Conrado já fica estressado, e veio o lance do Maranhão, e os jogadores do Atlético completamente descontrolados, sem cabeça, até que veio o soco do Paulo Vitor. Aquilo para mim é um soco, né? Com todo o respeito aos envolvidos. E aí meu pai me pergunta, Nelívia, o que está acontecendo? O que aconteceu com o Atlético? Eu falei, pai, eu acho que perderam a cabeça. E foi exatamente o que eu falei, perderam a cabeça. É um time, Gerli, que perde a cabeça e parece que se envolveu em um ar que perderam a cabeça. É um time, Gerli, que perde a cabeça e parece que se envolveu em um ar que tudo. O Adson não é o Adson que nós conhecemos. Com todo respeito também ao próprio Adson, a história dele. Mas até o momento nós não temos notícias de mais contratações. O Guilherme Romão já é o segundo afastamento dele nesta temporada. Ele foi afastado ali no início por problemas extra-campo, foi noticiado. Surge a informação que eu confirmei, Guilherme Romão não deve jogar mais pelo Atlético esta semana. Nós falamos isso no debate, se não me engano, segunda ou terça. Ele foi afastado, não viajou para Ponta Grossa. Só que o Conrado jogou tão mal que o Adson teve que falar em entrevista que, não, enquanto o Romão não for negociado, ele vai ter que jogar. Ou seja, ele volta aí de um segundo afastamento. Isso não é o Adson que nós conhecemos, não é o Atlético que nós conhecemos. Então, o que o Atlético está mostrando para o torcedor? Desespero. Creio eu que o torcedor apaixonado no Atlético que não esteja desesperado não está enxergando o campeonato correto. Tem muito jogo? Tem muito jogo. Mas o cenário, como nós estamos falando há muito tempo, é de um time que pode brigar ali na frente para não ser rebaixado. Apesar, assim, de, historicamente, eu ter construído minha carreira no jornalismo esportivo muito mais opinando nos últimos anos, né, do que conduzindo um programa ou do que trazendo informações, até entrar um pouquinho na sua frente aqui, galera, que eu te chamaria já na sequência, mas tem situações que a gente precisa observar muito bem. Primeiro, o Watson, ele prometeu fazer uma reformulação no Atlético por 3 ou 4 vezes nessa temporada. A cada episódio ruim, ele prometia. E nas passadas não aconteceu. Não aconteceu. Né? Esse é um ponto. Outra situação. Para mim, esse momento do Atlético tem muito do Adson. Muito do Adson nesse momento do Atlético. O elenco do Atlético, eu não vejo o elenco do Atlético assim. Agora, é até difícil avaliar o Atlético desse momento, mas falando assim, o Atlético que começou a Série B, que fez ali as 10, 12, 15 primeiras rodadas da Série B, para mim ele é um elenco padrão na Série B. Padrão dentro da Série B. Tem seus defeitos, tem suas virtudes. O Atlético ficava quase sempre ali, eu sempre gosto de olhar melhor ataque, melhor defesa, melhor visitante, melhor mandante. O Atlético quase sempre entre os principais ataques do campeonato. Mas foi se criando uma situação de tanta fervura lá dentro que eu estou sentindo alguns derretendo. Quando você aumenta muito a temperatura,
alguns elementos que podem, inclusive, ser aproveitáveis, eles vão derretendo, porque a temperatura é alta demais. O Caio Dantas dá conta de jogar a Série B, ele dá conta. O Shailon dá conta de jogar a Série B, tenho certeza que ele dá conta. Outros jogadores até dariam conta de jogar a Série B, mas a temperatura está tão alta que eles estão derretendo. E ao derreter, não tem outro para colocar no lugar. Essa questão do Romão, por exemplo, o Romão, para mim, é um jogador razoável. Só que a Série B ela está repleta de jogadores razoáveis. O que eu vejo no Romão são muito mais falhas de concentração dentro do jogo do que propriamente falhas técnicas. Ele às vezes se posiciona mal, às vezes esquece do jogo. Por quê? Porque a pressão está muito grande lá em cima. Quando o Watson, por exemplo, ontem eu vi na entrevista, o Watson falou assim, tem jogadores aqui que não têm a mínima condição de estarem aqui. Então, por que eles estão aí? Se eles não têm a mínima condição, eles não foram parar no Atlético por uma opção. Então, se o jogador que está no Atlético é ruim, se o jogador que está no Atlético é bom, se o jogador que está no Atlético não tem condições, se o jogador que está no Atlético tem condições de jogar no Chelsea, em todas essas condições, o responsável é o Watson. Porque o Watson é quem comanda o Atlético. E o Watson comanda o Atlético como talvez nenhum outro presidente de um clube no Brasil, como nenhum outro presidente de clube médio grande do Brasil comanda. Porque o Watson, ele decide praticamente tudo dentro do Atlético. Tudo. Ele decide quem ele contrata, quem ele demite, quem ele afasta, se o Atlético vai jogar de rubro-negro, de vermelho, de preto, de branco, se o Atlético vai lançar o uniforme, se o Atlético não vai lançar o uniforme, se o cara vai varrer primeiro a pista lá do asfalto ou a calçada, se o Atlético vai treinar no campo 1, no 2, no 3, ele tem esse controle, porque é a maneira dele gerir. Então não tem como, eu estou vendo o Watson terceirizar muito a situação. São os jogadores, é a comissão técnica, principalmente os jogadores, né? Mas jogadores e comissão técnica estão sempre na lista dos culpados, mas eles são todos secundários dentro desse modelo do Atlético, na minha opinião. O Gader, o Emerson e a Ana têm total liberdade para discordar aqui, porque isso aqui é um debate. Mas, para mim, os grandes feitos do Atlético, o Watson é o principal nome. E neste momento de dificuldade, os grandes problemas do Atlético, o Watson também é o principal nome. Então, ele é a âncora. Ele é a âncora que não deixa o vento arrastar o Atlético, mas ele também, esse momento, é a âncora que não deixa o Atlético andar dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. A minha opinião sobre esse fato. Mas, por favor, Gada, discorra sobre esse tema para a gente. Cara, você foi cirúrgico no seu comentário. Não tem muito o que se acrescentar sobre isso. A responsabilidade do que está acontecendo no Atlético passa diretamente pelas mãos do Watson. O Watson pode não entrar em campo, mas o Watson representa tudo que os jogadores estão fazendo dentro de campo. Tudo que está acontecendo ao redor do Atlético, dentro do estádio, com a torcida, com os jogadores, com a comissão técnica, com a estrutura do Atlético, tudo representa o trabalho realizado pelo Watson. Quando ele fala uma coisa, igual você falou, Geliese, que esse jogador não deveria nem estar aqui. Cara, mas foi você que trouxe. Então, assim, não faz sentido você falar isso. Você quer a real? Vou falar a real para você, torcedor que tá aqui. O Emerson provavelmente vai concordar comigo, vocês também. Chegou a hora de parar de falar no microfone. Caladinho, silencinho, ó. Chega de declaração e trabalha. É trabalhar, cara. É ficar lá dentro do escritório, dentro do CT, lá na beira do campo, lá dentro daquela área restrita lá dos gestores lá, e trabalhar, sabe? Tem que dar a declaração para a imprensa. Cara, deixa isso pro técnico. Deixamos um jogador, pede para ele conversar com a imprensa. Acabou. Porque esse tipo de problema, esse tipo de coisa que ele fala, ele chega e dá essa declaração, só piora a situação. Não vai ajudar em nada ele chegar e falar diante da câmera que o jogador não deveria vestir a camisa do Atlético, que o jogador vai ser afastado, que o jogador isso e aquilo. E aí, quando precisar contar com esse jogador, agora vai precisar contar com o Romão. Qual que vai ser a vontade do Romão de vestir a camisa do Atlético? Diz aí para mim, vocês. Qual que é a vontade de um cara vestir a camisa do Atlético, se dedicar ao Atlético, com um cara falando isso?
E eu sei que tem muita gente, só vou concluir aqui, Emerson, aí você pode ficar à vontade. Tem muita gente que vai falar assim, não, mas os caras recebem uma bala, uma grana alta, tem que se dedicar, a responsabilidade, a grana é alta, a responsabilidade também é. Eu concordo, tá? Mas até a página 2, porque no momento em que você trabalha em qualquer coisa da sua vida, seu emprego, qualquer coisa, seu chefe passa o tempo todo te massacrando, o tempo todo pressionando você, fazendo você ter momentos complicados, sofríveis, psicologicamente ruins. Como é que você trabalha, mesmo que você receba uma bala de dinheiro, como é que você trabalha bem? Como é que você está concentrado, sabe, no seu trabalho, se o tempo todo você está sendo massacrado? Então, chegou a hora de botar a cabeça no lugar de todo mundo e sair um pouco dos holofotes, porque os holofotes não estão fazendo bem, nem para o Watson, nem para o Atlético. Então tá na hora de trabalho, cara. Só que aí a gente entra num porém, né, o Emerson? Cadê o elenco? O time tá ficando sem jogador, cara. Só na próxima rodada a gente já vai ter, se não me engano, 4 desfalques. Um é mais ou menos, que é o Wallace, a gente não tem certeza. Mas os outros são desfalques certos. E aí? Eu vou ter que vestir a camisa, o Emerson vai ter que vestir a camisa do Atlético? Porque não tem base, cara. Sabe? Então, cara, é igual o Gerli falou. É desesperador. A Ana também falou, né? É desesperador, cara. Pra quem torce pro Atlético, ver o que tá acontecendo com o Atlético é simplesmente desesperador. Gerli, e isso não é só o torcedor do Atlético que está enxergando, que está observando, vendo o que está acontecendo. Ontem, na transmissão da ESPN, o próprio narrador pontuou que o Atlético é um dos times que mais tem trocado de técnico em todo o Brasil e que, por incrível que pareça, os técnicos que saíram do Atlético estão fazendo trabalhos sólidos em outros lugares e o narrador até pontuou, falou, será que o problema é realmente os técnicos que estão passando pelo Dragão? E nessa questão do elenco, igual você falou, Gader, é um momento de trabalho, mas de trabalhar certo, porque chega de trazer Thaleson, porque chega de trazer Thaleson, que vem aqui, joga 2 partidinhas, 3 partidinhas, e tem que ir embora de tamanha ruindade, chega de trazer jogadores, Francisco Barros, que chegou aqui alguns meses atrás e vestiu a camisa, entrou em campo 4 vezes, levou um rio de dinheiro de salário e entrou em campo 4 vezes. Marcinho, que passou aqui, logo foi embora. Raí Ramos, que foi embora. O desmanche do Dragão está tão grande, eu vejo esse elenco tão desequilibrado, que nós temos a capacidade de ter 2 laterais no elenco, um para cada lado, mas nós temos 5 goleiros à disposição do treinador. Gerli? Sim, cara. Até aproveitando aqui, tá, o comentário do Emerson com relação à questão de elenco e passagem de jogadores. Eu lembro da passagem aqui, por exemplo, do Camutanga. Vocês lembram do Camutanga? O Camutanga ficou 1 ano aqui. Ficou 1 ano, jogou, se não me engano, 1 partida, 2 no máximo, tá? E não foi aproveitado, não foi utilizado. E, sinceramente, nos outros times que eu vi o Camutanga jogar, ele foi muito bem, saca? Nós vemos outros jogadores, como o próprio Caio Dantas, cara, que acabou de sair daqui. Não dá para dizer que ele não foi bem nos times por onde ele passou. Ele foi bem até no Guarani, que caiu para a Série C do ano passado. Ele foi bem. Então, cara, o que acontece no Atlético? Sabe? A gente fica muito com incógnita na cabeça. Como torcedor, a gente fica totalmente perdido. Sem entender, sem conseguir até justificar, sabe? Para um rival. O rival fala alguma coisa, você não consegue nem falar nada, sabe? E eu quero até pedir desculpas aqui, às vezes, para o torcedor que está acompanhando a gente, porque vocês sabem que eu sempre busco fazer a análise aqui com mais parcialidade, mais imparcialidade, mais neutralidade, mas eu nunca deixei de declarar minha torcida para o Atlético. E é difícil não me emocionar, sabe? É difícil eu não transparecer o meu desespero, a minha angústia com a situação. Porque, como o próprio Emerson falou, e foi muito bem observado na própria transmissão, muita gente que passa no Atlético sai daqui para se dar bem em qualquer outro lugar, sabe? Vai jogar em qualquer outro clube e consegue ir bem, consegue performar, seja técnico, seja jogador. Então, cara, que diacho que acontece,
sabe? Então aí, às vezes, é como o Geli falou, às vezes o problema é quem realmente comanda, o negócio tá lá. Às vezes é a cobrança exacerbada do Watson, ou é o ambiente do Atlético que pode estar até tóxico pela situação que está sendo, sabe? E quem sofre no fim das contas é o torcedor, porque esses jogadores passam, ganham uma bala e vai embora. O treinador vem, ganha uma bala e vai embora, sabe? O Watson sofre toda a pressão dele e sofre pra caramba, mas tem todo um conselho, tem uma diretoria, uma comissão que vai trabalhar e dorme no dia seguinte volta para trabalhar. E é o torcedor que tá sofrendo, cara. O torcedor que viu, por exemplo, o Atlético lá nos primórdios da humanidade, perdendo de 8 a poucos por Minasul, é o torcedor que acompanha o Atlético desde aquela época. E a gente sabe muito bem, o torcedor ele é passional, mas ele também não é burro. O torcedor, ele sabe que se não fosse muito do trabalho do Watson, hoje a gente não estaria aqui conversando com o Gerli e com a Ana. Provavelmente a gente não estaria nem nos holofotes, nem no cenário goiano, se não fosse o trabalho feito lá. E nisso, com certeza, a gente tem total agradecimento, total gratidão ao trabalho do Watson. Administrativamente falando, eu não tenho nada a questionar do Watson. Pelo contrário, só tenho elogios. Mas, cara, a gestão de futebol do Atlético tá sendo destruída. Saca? Tá destruído. E aí você pode colocar gestão psicológica de jogadores, gestão física, porque você vê que os jogadores no segundo tempo morrem, né? Aí você pode colocar gestão tática, porque a comissão permanente não consegue dar um padrão para esse time, gestão de contratação, sabe? Cara, é tudo. É o que engloba a gestão de futebol. E aí, quem que é responsável? Se a responsabilidade é o Watson, então, pelo amor de Deus, começa a olhar para esse lado do Atlético, sabe? E não só para a parte administrativa. É importante ter um CT certinho, um estádio maravilhoso, é importante, realmente é. Mas o que de fato faz um time de futebol funcionar é o bendito do time de futebol. É para isso. Esse é o como se diz, né? A importância número 1, a importância número 2, a importância número 3. Depois que você acertou isso aí, agora você pensa em gestão de CT, gestão de estádio, marketing, o resto. Mas primeira coisa, em primeiro lugar, time, futebol. Segundo lugar, o time de futebol. E em terceiro lugar, o time de futebol. Depois você pensa no resto. Tá, eu é responsável pelo que fala, mas nós damos total oportunidade para cada um manifestar o seu pensamento. A questão do Watson, eu vejo o seguinte: primeiro, Gader, o Emerson e Ana. O cargo de dirigente de futebol, ele é um cargo que gera muito desgaste. Ele é igual alguém que é um prefeito, um presidente, um governador. O tempo desgasta, porque você está ali na linha de frente o tempo inteiro. E o Watson, como ele tem essa postura dele ser, ele é o motor e o para-choque ao mesmo tempo, sabe? Ele é o motor e é o para-choque ao mesmo tempo. Então, ele está sempre ali na dianteira, né? A dianteira máxima do Atlético. Isso veio trazendo desgaste para ele ao longo do ano. Eu acho que é muito nítido que o Watson não vive uma boa temporada. A temporada não é boa. Tenta um treinador, não deu certo, tentou jogadores, não deu certo, tentou até pesar um pouquinho as contratações no início do ano, os jogadores não deram aquela resposta, e aí a coisa foi andando e foi se deteriorando durante o tempo. Para esse ano, acho muito difícil, sabe? Eu acho que nesse momento, eu falo assim, porque a missão do Atlético na Série B era subir. Esse momento eu vejo como utopia falar em acesso para o Atlético. Pode ser daqui 15 rodadas, não sei. Estou falando hoje, 23 de julho. Hoje eu acho que é uma utopia falar em acesso para o Atlético. Só que o Atlético tem que se alertar que não subir não é a única coisa ruim. Pode ter coisa pior do que não subir, né? Então o campeonato não acabou. Esse é um alerta que o atleta tem que ter muito sério. Eu falo porque o Atlético é um time importante para a gente. O futebol goiano, ele não é um futebol ele é um futebol mediano dentro do país. Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões, porque se a gente perde uma vaga do Anápolis na Série C, é ruim. Se a gente tem um rebaixamento do Atlético, é ruim. Se a gente tem um rebaixamento do Vila, é ruim. É claro que o rival gosta daquilo, ele brinca, ele provoca, mas para a comunidade esportiva de Goiás, sempre um rebaixamento é algo ruim. Então, eu acho que o Atlético tem que dar conta, recalcular a rótula,
Porque tudo bem, o Atlético queria ir para o Nordeste, na praia. Não deu certo. Não deu certo, dificilmente vai dar certo. Mas o atleta também tem que tomar muito cuidado para, ao não ir para a praia, ele pelo menos ficar num lugar razoável e não entrar para dentro do sertão, onde lá não tem água, não tem casa, não tem hotel, não tem comida, não tem nada. Então, que você vá pelo menos para um lugar, mantenha-se para no ano que vem você tentar chegar na praia. Porque, e nós salientamos isso, né, Gada? Você vai se lembrar no F62 Debates aqui, eu falei dessa minha preocupação com o roteiro que o Atlético está escrevendo dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Porque é um roteiro, ele é um roteiro, quando você vai vendo muitos filmes, você vai decorando roteiros. E o roteiro do Atlético, nesse momento, é um roteiro para brigar contra o rebaixamento. Porque hoje, entre os 20 times que jogam a Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético é o mais inconstante, ele é o mais imprevisível, ele é o time menos confiável dos 20 para mim, o Atlético, porque eu não sei o que esperar do Atlético. Até vai jogar contra a Chapecoense daqui 3 dias, 4 dias, eu não dou conta de imaginar como o Atlético vai ser. Ele vai ser um time mordido, ferido, que vai agredir o adversário e vencer o jogo? Eu não sei. Ele vai ser um time completamente nervoso de novo, perdendo a cabeça? Eu também não sei, porque ele se tornou de uma imprevisibilidade imensa dentro da competição, e uma imprevisibilidade